Olá, senhoras e senhores, estamos agora no livro de Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, Levítico, que dá sequência ao livro de Êxodo. O livro de Êxodo termina com Moisés recebendo uma visão para a construção do tabernáculo. O tabernáculo era o antigo templo na peregrinação dos hebreus no deserto. Era a tenda onde Deus viria habitar e se revelar ao povo. Então o culto acontecia no tabernáculo. No tabernáculo havia uma divisão em 3 áreas e ali havia elementos registrados ali no final do livro do Êxodo, como o candelabro, a mesa dos pães, o jarro ali contendo o maná e a vara de Arão que havia florescido. E no livro de Levítico é onde Deus vai tratar em relação ao cerimonial, como os sacerdotes deveriam proceder ao prestar o culto. Prestar o culto naquela época era prestar os sacrifícios pelos nossos pecados, e Deus então passa a regrar como que ele queria ser adorado naquele momento. Por que o nome Levíticos? Levítico está relacionado à tribo de Levi, porque era a tribo de Levi que era da ordem sacerdotal, a tribo que Deus havia escolhido para ficar responsável pelo culto. Os sumos sacerdotes só poderiam ser descendentes de Arão, irmão de Moisés. E o livro de Levíticos também escrito por Moisés. Então, o livro de Levítico ele trata sobre essa questão das leis e das cerimônias daquela época. Qual a importância para os nossos dias? O livro de Levítico ele vai falar sobre o nosso pecado, a gravidade do nosso pecado e como que o pecado ele causa essa separação entre a raça humana e Deus. E Deus seleciona homens santos, Deus ele dá ali as diretrizes da vestimenta, como eles deveriam se vestir, como eles deveriam se apresentar e sempre, de tempos em tempos, derramar o sangue de animais para que Deus perdoasse o pecado do povo naquela época. Pessoal, um paralelo aqui interessantíssimo está com o livro de Hebreus. E aqui eu gostaria que você que está vendo esse livro depois pudesse ler o livro de Hebreus no capítulo 9. O autor de Hebreus é um autor anônimo. Muitos dizem que foi Paulo, mas não existe ainda essa confirmação histórica. Sabe-se que o livro de Hebreus foi escrito para os cristãos, judeus dispersos pelo Império Romano. E no capítulo 9 do livro de Hebreus está escrito: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre, como foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama lugar santo. Por trás do segundo véu encontrava-se o tabernáculo, aonde se chamava Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que havia florescido e as 2 tábuas da aliança. E sobre ela, querubins de glória, com a sua sombra cobria o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Aqui o autor de Hebreus fala: eu não vou entrar em detalhes aqui de todo esse cerimonial, mas aqui no versículo 11 ele dá o cumprimento, dizendo: quando, porém, veio Cristo, sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação terrena, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros
e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará as nossas obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Então aqui ele está dando cumprimento que Jesus ele se ofereceu como um sacrifício vivo e Jesus ele não entrou num santuário terrestre, mas Jesus ele entrou no santuário celestial. Este santuário que Moisés ele viu o modelo e confeccionou aqui na terra, foi nesse santuário celestial que Cristo apresentou a si mesmo como sacrifício pela humanidade. Qual a importância do livro de Levítico, Mentusael? A importância está em entender todo o cerimonial que Deus preparou, já preparando como um modelo futuro do Cristo que haveria de vir, e dizendo que para o homem se acertar com Deus era necessário o derramamento de sangue, porque em outro lugar está escrito aqui no livro de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por que então Cristo tem que ser oferecido numa cruz? Por que João, o evangelista, vai dizer que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se a gente não entender o livro de Levítico, a gente não vai entender todo esse cerimonial e esse mistério do porquê de Cristo ser oferecido pelos nossos pecados. Então, leia Levítico, entenda Levítico, entenda como que Deus ele exigiu a santidade do povo naquela época e o que significavam os sacrifícios. Significava o prenúncio de Cristo que haveria de vir, ofereceria a sua vida pelos nossos pecados e, como diz o escritor a Hebreus, para purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Que possamos servir a Deus em santidade. Amém.